Você tem dúvida desse tipo de expressão numérica? Se você tiver, fica aqui. Eu sou o professor Roberto Cavalcante do canal Atacando a Matemática. Olha só. Bom, a gente começa olhando essa expressão numérica aqui e percebendo que eu tenho números aqui dentro que são muito grandes. 2 elevado a 65, 2 elevado a 67. Daí, a ideia aqui é tentar simplificar essa expressão numérica para a gente tentar chegar em algum desses resultados. Veja bem, olha só. Aqui eu vou copiar de novo a raiz quarta. E aqui em cima eu vou tentar perceber o seguinte, olha só, eu tenho um 2 elevado a 65 e aqui 2 elevado a 67. Aqui dentro do 2 elevado a 67 eu tenho um 2 elevado a 65, mais ou menos assim, ó. 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 65 vezes 2 elevado a 2. Fechando a raiz aqui, isso tudo sobre 10. O que eu fiz aqui? Eu separei esse em 2 elevado a 67 em 2 elevado a 65 vezes 2 elevado ao quadrado. Porque isso daqui, a multiplicação de duas potências com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então isso daqui e isso é a mesma coisa. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso para poder agora, numa segunda etapa, veja bem, olha só, copiar tudo de novo, e numa segunda etapa, eu colocar o 2 elevado a 65 em evidência. E vai ficar assim, 2 elevado a 65, abro parênteses, e aí eu escrevo 1 mais 2 ao quadrado. E olha só que interessante, se eu fizer a distributiva aqui, isso tudo sobre 10, né? Se eu fizer a distributiva aqui, eu chego na mesma coisa, 2 elevado a 65 vezes 1 é 2 elevado a 65, e 2 elevado a 65 vezes 2 ao quadrado é 2 elevado a 65 vezes 2 ao quadrado. Então, só estou transformando as expressões para tentar simplificar. Professor, mas e daí? Bom, e daí que eu resolvendo essa parte aqui, vai ficar assim. Raiz quarta de 2 elevado a 65 vezes 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Isso tudo sobre 10. Fechei a raiz. Agora sim, eu posso simplificar esse 5 com esse 10, porque eu tenho uma multiplicação aqui, me dá essa possibilidade de simplificação. Simplifico por 5, me dá 2, me dá 1. Isso daqui vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 65 sobre 2. Fechei a raiz. No caso, é 2 elevado a 1. E quando eu tenho uma divisão de duas potências com a mesma base, eu conservo a base, está aqui, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 65 menos 1 me dá o 64. Quando eu chego aqui, e aí eu vou copiar aqui de novo, só para a gente ter uma continuidade, olha só. Quando eu chego em 2 elevado a 64, uma raiz quarta disso, eu percebo que eu posso escrever nesse formato, esse tipo de raiz quarta. Não sei se vocês lembram, mas quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Eu posso escrever no formato de expoente fracionário. Isso daqui é uma propriedade de raiz, ou de radiciação. Quando eu chego aqui, aí sim vem o resultado, que é 2 elevado a 16. 64 dividido por 4. Esse é o resultado, alternativa D. Gente, solução rápida de algo que eu tenho certeza que você vai precisar. Até a próxima aula.